Está tudo bem convosco? Espero bem que sim. Mais uma vez nos encontramos no programa Aprender a Estudar em Casa. As aulas retomaram e por isso é a tua vez de fazer a tua parte. Evita aglomerações, evite estar próximo dos teus colegas. Não troca máscara com ninguém e tenha sempre em atenção a tua higienização da mão. Damos continuidade às nossas aulas. Mais uma aula para o dia de hoje. Esse conteúdo que nós vamos trabalhar hoje é continuidade da outra aula, sempre com muita atenção, anotando, apontando e, se houver dúvidas, lá em casa podem te ajudar ou então na sala de aula, ok? Na aula de hoje, damos continuidade ao tema Língua e Sociedade e hoje vamos trabalhar aquilo que é norma e variedade. Norma. Tens alguma ideia de que seja isto? Ok. Então, se não tens, não te preocupes. Aqui está para te ajudar e também lá na sala de aula podem te ajudar. Variedades. Está qualquer coisa que vá variando, não é assim? Ok. Então, mais uma vez, utiliza o teu livro para poderes acompanhar esta matéria. Ok? Há sempre alguma página que ajudar-te-á a fazer esse estudo, ou então essa compreensão. E para hoje, quais os objetivos? Compreender uma língua como norma, aquilo que dita regras, compreender as variedades de uma língua, de forma que uma língua vai encontrando com outras numa mesma sociedade, no mesmo espaço, vai variando, conhecer essas variedades, distinguir uma variedade de outra e reconhecer a importância de cada uma dessas variedades. Então, vamos começar. Conceito de norma. Norma linguística é a língua padrão, ou seja, aquela que é escolhida por uma sociedade ou por um país e que fica como língua de uso de todos. Todos têm que utilizar essa língua. Daí que é chamada língua padrão ou norma padrão de um país. Em Portugal, o que é que está como norma é o português de Lisboa ou de Coimbra, ou então os dois. Aqui também em Cabo Verde adotou isso. Falamos como língua norma o português falado em Lisboa ou em Coimbra. À medida que a língua vai associando-se com outras, já sabes que na sociedade nós temos vários falantes de realizações da linguagem diferentes e por isso essa linha de encontro, de contacto com essas línguas, vamos ter aqui o que nós chamamos de variação linguística. E o que é isso? É a evolução progressiva de uma língua, evolução progressiva. Isso vai dando aos poucos, não é de uma só vez. É só vez o teu tamanho. Antes não tinhas esse tamanho, foste evoluindo. Então, assim, essa é uma comparação que tu podes fazer, mas já sabes, estamos a trabalhar aquilo que é o processo linguístico. Evolução progressiva de uma língua falada em vários continentes, por várias classes e com diferentes situações de comunicação. Ou também podes dizer que a variação linguística é a capacidade que a língua tem de se adaptar ou de se transformar de acordo com alguns componentes. Ou então alguns elementos vão introduzindo, vão aparecendo, vão contribuindo para que haja essa variação. Então, norma é aquela forma de falar que foi dotada e determinada por um país, fica aí, todo mundo usa da mesma forma, quer oral, quer escrito. E a variação é aquilo que vai acontecendo com a língua à medida que o tempo vai mudando. Então, à medida onde está a pessoa, o contexto onde está a realizar essa forma de comunicação. Transformações que a língua sofre ao longo do tempo. Quais são essas variações? Então, reparem que tu tens um esquema que poderá ajudar-te a compreender isto melhor. A língua norma é aquela que obedece às regras gramaticais. Então, se eu vou construir uma frase, eu tenho que ter as combinações necessárias, das quais já deves saber. Essa língua norma, à medida que vai entrar em contacto com outras, vai adaptando-se ao contexto. E aí, a gente denomina isto de variação.
Essa variação, ou então essa transformação, evolução que a língua vai tendo, é chamada de variação de acordo com alguns componentes. Temos o componente geográfico, ok? A variação geográfica. Temos a componente situacional, a componente histórica e a componente social. Esses elementos são os que vão interferir e vão levar à transformação ou à evolução da língua dentro de uma comunidade linguística ou de uma sociedade. Comecemos com as variedades situacionais ou então contextos, momentos onde nós estamos a trabalhar a linguagem. Uma dessas variedades é aquilo que nós chamamos do registro de cuidado. Quando tu falas com o teu colega, estás mais à vontade e tens uma abertura total, tens uma proximidade espetacular, estás livre, solta-te na comunicação. Mas não podes fazer essa mesma linha de atuação quando tu estás a trabalhar, por exemplo, com o teu professor, ou a tua professora, ou o pai, ou a mãe, ou outro elemento que tem uma situação comunicativa bem mais elevada numa sociedade de estratificação linguística, ok? Por isso, o registro de cuidado é aquele que tem vocabulário cuidado, seleção. Não podes abrir a boca para dizer qualquer palavra a um ministro, não é assim? Pois não. Tem frases bem estruturadas, aí já tens que ter aquilo que é a norma linguística para poderes trabalhar aqui com a comunicação. Um aspecto muito importante quando se fala, encarar, ok? As pessoas, por isso, muita atenção quando tu vais trabalhar a comunicação com o uso do registro cuidado. É usado em discursos e em outras situações formais. Aquilo que nós chamamos de comunicação formal. Tens uma ideia? Se não, pede ajuda. Depois nós temos o registro corrente, aquilo que se utiliza no dia a dia. É um vocabulário usado no cotidiano, nos meios da comunicação social. Esta forma de falar é o que tu acompanhas todos os dias com os teus colegas ou então numa situação de contexto normal. É o que todo mundo utiliza no seu cotidiano, ok? Continuando, o registro familiar. Aqui já tens mais uma ideia daquilo que é o uso dessa forma de falar. O vocabulário é mais simples, é muito variado, com marcos de espontaneidade. De uma situação de comunicação, tu podes surgir com uma palavra aí, com uma conversa aí, e que a pessoa entendeu, ficou aí. Depois temos o registro popular. O registro popular é o registro que tem um vocabulário pitoresco, uma linguagem que certas vezes pode sair à maneira da pessoa. E ocorre principalmente nos contextos da oralidade. Como eu disse, falando com um colega ou falando com outra pessoa, ou as pessoas falando com outras, aquilo aparece. E se o objetivo é entender a comunicação, a outra pessoa entendeu, então aí utilizou aquilo que é o registro popular. Situações comunicativas das quais temos que utilizar. Temos agora a variedade ou então aquilo que depende da geografia do lugar. Geografia, espaços diferentes, ok? Então, aqui o que é que acontece? De acordo com o espaço onde está inserida a pessoa ou o falante, vai realizando a sua forma de trabalhar a linguagem, de trabalhar a comunicação. E por isso, um falante que está numa localidade é totalmente dotado de uma forma de comunicação daquele espaço, daquela localidade, diferente de outra pessoa. É só tu veres a tua forma de falar ou então a tua realização linguística. Estamos a falar neste momento do crioulo, mas não te esqueças que estamos a trabalhar a língua portuguesa. Quando fores para o interior da Ilha de Santiago, vais encontrar lá outros falantes que não realizam a mesma linguagem ou então não realizam da mesma forma a linguagem que tu realizas aqui, porque são espaços geográficos diferentes. Tens que ter em conta isto. As palavras são distintas, falar de espaços diferentes, querendo dizer a mesma coisa. Um exemplo prático, um falante brasileiro, tu gostas de novelas, não é assim? Vês aí novelas? Para caraças. Pois é. Então aí é uma forma de tu poderes ver qual é que é essa forma de uma palavra significar a mesma coisa, mas é realizada em espaços diferentes. O brasileiro diz, eu vou pegar o ônibus, mas
O falante de Lisboa diz, eu vou apanhar o autocarro. Qual é a diferença? Nenhuma. Autocarro e ônibus representam a mesma coisa. Só que essa realização é feita em espaços diferentes. Okay? Então, de um lado é o ônibus, do outro lado é o autocarro, tal qual nós dizemos aqui. Temos agora as variedades históricas. A língua vai evoluindo ao longo do tempo. E nessas variedades, o que é que nós temos? As mudanças sofridas no processo evolutivo da língua. A maneira como a língua foi evoluindo a partir do tempo. Palavras que vão aparecendo, palavras que vão desaparecendo, a modificação de algumas palavras. Por exemplo, agora, se eu quiser dar uma publicidade, eu posso só dizer pup. Então eu, antes dizia publicidade, eu agora digo pup. Eu vou fazer uma foto, não é assim? Agora já não digo vou fazer uma foto, vou fazer selfie. Selfie, foto. Então repara a transformação, a evolução que a língua vai sofrendo ao longo do tempo e ao longo da sua história. Temos as variedades sociais. Variedades sociais, isso está na localização na sociedade, grupos sociais da comunicação em plena sociedade, e que temos aqui as primeiras linhas de gírias. Como estudante, tu tens algumas palavras que vocês trocam com colegas que só vocês já dão conta dessa informação. O que é que se passou ali? As outras pessoas ficam de fora, não entendem nada. Isso quer dizer que, quando tu estás no grupo de estudantes, podes utilizar gírias, vocabulário, expressões específicas de determinados grupos. Eu falei de estudantes, mas pode falar do grupo de soldados, ou do grupo de pescadores, ou os médicos. Esse também tem a sua forma de comunicar entre eles, que só eles conseguem dar o significado ou descodificar a mensagem aí travada. Temos o calão, que é um vocabulário muito grosseiro. Eu costumo dizer que o calão é a forma de falar deselegante, porque aquilo faz alguma dor, mexe com o ouvido das pessoas. Então, eu costumo dizer que o calão é a linguagem deselegante na comunicação, mas faz parte do uso da comunicação, por isso é uma forma de usar e realizar a língua. Composto por vocabulário grosseiro, usado por populações com pouca instrução e de baixo nível sociocultural. Há um parênteses aqui que eu podia abrir, mas não vou me atrever. Disse que usado por população com pouca instrução, mas será? Mas é o que temos. Pessoas com instruções menores têm menos capacidade de realizar linguagem. Por isso, têm menos capacidade de elaborar ou selecionar o vocabulário. Tá? E depois temos o técnico. Acredito que hoje trabalhas com o telemóvel ou então com o computador e tens lá uma pilha de palavras que só tu utilizas lá, no computador ou no telemóvel. Assim como um mecânico tem as suas palavras que ele utiliza somente no momento de fazer a sua linha de tarefa da mecânica. Isso nós chamamos de variedade de linguagem social técnica. Ok? Por isso, tens aqui aquilo que nós chamamos de variações linguísticas. Agora, vamos a alguns exercícios. Retornando o aviso ou então a informação. Se não conseguires, pede ajuda lá em casa ou na sala de aula. Alguns exercícios para tu responderes. Das frases abaixo, tens lá 3 frases, tu vais sublinhar aquela que é incorreta. Das 3, tu sublinhas aquela que é incorreta. E essa frase que está incorreta tem a ver com a variação linguística. Tens que justificar, não só sublinhar, tu tens que justificar, porque a parte mais importante é a tua justificativa. Por vezes podes até errar na linha de identificação, mas a explicação pode ajudar-te a refletir rapidamente e voltares à correção da resposta. Por isso a justificação é muitíssimo importante nas tuas linhas de resposta. 3 frases. A primeira, a variação linguística significa uso diferente da língua, num certo modo de expressão aceitável,
em determinados contextos. A variedade linguística usada num texto deve estar adequada à situação de comunicação vivenciada, ao assunto abordado, aos participantes da interação. E por último, as variedades que se diferenciam do padrão devem ser vistas como imperfeitas, incorretas e inadequadas. Pois é, agora cabe a ti ver qual é a frase incorreta, sublinhar e justificar. Mais um exercício. Tens aqui um diálogo, ok? Há lá um diálogo. Há lá um falante 1 e o falante 2. O falante 1 diz: eu deixei uma pesquisa sobre a língua como trabalho de casa. Quem a fez? Falante 2. Eu estava fazendo um mandado à mãe, então não fiz. Esta é a realização linguística do falante 2. Agora, a tua tarefa é: identifica o falante que usa a norma e o falante que usa a variedade. Tens que reconhecer qual é o componente que entrou ou então que entra nessa variação e tens que explicar com muita atenção essa variação. Ok? Então, mais uma vez, deste conta do sumário de hoje? De certeza? Ok, então vamos lá ao sumário de hoje. Continuamos com o tema, grande tema, a língua e a sociedade, mas neste conteúdo, nesta aula, focamos naquilo que é norma e variedade. Chegamos ao fim de mais uma aula. Tens que ficar sempre atento para as próximas aulas. Já sabes que o teu papel neste movimento como cidadão ou como cidadã é fundamental. Então colabore, ajuda a fazer aquilo que é a tua tarefa. Segue as recomendações. Faz ou faça aquilo que é um bom cidadão ou uma boa cidadã. Vemo-nos para a próxima aula. Até lá, muito cuidado, muita proteção. Tchau!